Olá, tudo bem? Vamos a mais um exemplo aqui do The Huxley para a gente poder trabalhar esse tópico de decisão. Então, o problema em questão é o 2633, é a descrição do problema, que é um problema típico de cinema, né? Então, nós temos aqui que o valor normal de ingresso em um determinado cinema é de R$ 20. Entretanto, se a pessoa for estudante ou idosa, ela tem direito a pagar apenas metade desse valor. Então, o papel do programador nesse caso é fazer um programa que ele vai ler duas informações. Primeiro, quer saber se a pessoa é estudante, e segundo, saber se essa pessoa é idosa. Com base nesses valores lidos, que deve ser um S ou um N, sim ou não, o programa tem que indicar se esse cliente ele deve pagar apenas meia entrada ou a entrada completa, certo? E o valor do ingresso a ser pago. Então, a entrada ela pode ser vai ser exatamente dois valores, representando sim ou não, e esses valores podem ser em minúsculo ou em maiúsculo, certo? Qualquer outra letra informada deve ser considerada como inválida e o seu programa ele tem que informar isso. Então vamos ver aqui alguns exemplos de entrada e saída. Então no primeiro caso, no primeiro exemplo de entrada nós temos o S e o N em minúsculo e a mensagem de saída seria meia entrada, valor a ser pago R$ 10. Segundo exemplo, temos aqui um S em minúsculo e um S maiúsculo. E, nesse caso, meia entrada, valor a ser pago R$ 10. Terceiro exemplo, não e não, só que um em minúsculo e outro em maiúsculo. E entrada completa. E, por último, um exemplo aqui informando sim em a letra M. E o programa deve informar que a entrada deve ser composta apenas por letras S e N, certo? Então vamos ver aqui como seria uma solução para esse problema. Bem, a solução em termos de tamanho é pequena, né? Mas é interessante para a gente poder destacar algumas coisas, certo? Então nós temos essa estrutura padrão de um programa em C, temos a inclusão das bibliotecas e temos essa função main. Dentro da função main é que a gente vai implementar o nosso algoritmo. Bom, duas informações de entrada, certo? Essas duas informações são do tipo caractere. Então, eu tenho uma variável representando se a pessoa é estudante e temos uma variável para representar se a pessoa é idosa ou não. No primeiro momento é exibido na tela essa pergunta para saber se esse cliente é estudante e posteriormente é feito esse scanf aqui para ler essa entrada. Depois, uma nova mensagem, saber se essa pessoa é idosa e um novo scanf para fazer a leitura, certo? Uma observação importante está nessa linha 12, em que eu estou utilizando uma função toLower, que serve para pegar uma letra e transformar ela em minúsculo, certo? Então, se a letra informada já estiver em minúsculo, essa informação não vai ser alterada, e se a informação de entrada estiver em maiúsculo, essa letra vai ser transformada em minúsculo. Essa função ela está definida nessa biblioteca ctype, certo? Então, por isso que é interessante a gente conhecer as bibliotecas e saber que funções podem nos auxiliar para resolver determinados tipos de problema. Bom, para essas duas entradas, estou utilizando essa função para, caso o usuário digitar a letra em maiúsculo, ela ser convertida para minúsculo, e a partir disso eu irei realizar as comparações apenas considerando o valor em minúsculo, visto que se esse valor foi informado em maiúsculo, ele foi convertido para minúsculo, certo? Esse primeiro if ele vai verificar se as letras informadas são diferentes de esse if, porque se for, o programa ele tem que informar que a entrada deve ser apenas pelas letras S ou N, né? E a partir disso o programa simplesmente encerra com esse return 0. Bom, vale observar o seguinte, quando a gente tem mais de uma instrução dentro do if, certo? É necessário utilizar as chaves para delimitar que todas essas instruções vão ser executadas se essa condição aqui ela for verdadeira, e nesse caso, se sim, o programa simplesmente vai encerrar. Caso contrário, isso aqui não vai ser considerado e ele segue sua execução normal. Então, seguindo a execução normal, caso as letras informadas sejam S ou N, o que é que deve ser feito? Primeiro, verificar se a pessoa é estudante, isso daí vai ser indicado pelo S, ou se a pessoa é uma idosa,
que vai ser indicado pelo S também. Bom, para a pessoa pagar a meia entrada, ou ela tem que ser estudante ou ela tem que ser idosa. Então, por isso que nós temos primeiro a verificação da igualdade do sim para estudante e depois a gente tem a verificação da igualdade do sim para o idoso. E nesse exemplo nós temos o uso do operador lógico ou, porque basta que uma das condições seja verdade, certo? Não é necessário que as duas sejam verdades para que a pessoa pague meia entrada, né? Então, se essa primeira condição for válida, deve ser exibido que deve ser paga a meia entrada e o valor é de R$10. Se não, a entrada deve ser paga de forma completa e o valor deve ser de R$20, certo? Com esse código nós podemos visualizar uma possível solução para esse problema. Obviamente não é a única forma de se resolver, mas como é um problema pequeno, relativamente pequeno, outras variações não vão diferir tanto dessa solução apresentada. E esse problema ele já havia sido resolvido, nós temos aqui a marcação do problema resolvido com sucesso, que foi feita pelo envio dessa resposta. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Vou executar aqui rapidamente essa solução, só para a gente poder ver em tempo de execução. Então, nós temos aqui, primeiro, pedindo para informar se é estudante, posso utilizar um S. Se é idoso, vou colocar um não. E a partir disso é informado meia entrada, valor a ser pago R$10. Vou executar novamente com valores distintos, vou utilizar um A e um B, e nesse caso informa que a entrada deve ser apenas pelas letras S e N, certo? Ou N, certo? E vou utilizar mais uma vez com as letras em maiúsculo, S e N. Então, nesse caso, como a pessoa é estudante, ela tem direito à meia entrada, certo, pessoal? Então, mais um exemplo aqui desse tópico de decisão. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.